vou dizer para vocês, tá? Eu fiquei muito decepcionado com o sorteio. O que eu imaginava? Que hoje nós estivéssemos em Rio de Janeiro, em Maracanã, o Grêmio ia estacionar o ônibus e empatar em 0-0, ia trazer para a Arena para ganhar de 1-0 no último jogo aqui e tentar passar para a final. Era o que eu achava que ia acontecer. E aí, vamos lá, Grêmio e Corinthians na final, equilibra tudo. São Paulo também. Na marra, porque os caras são muito O Grêmio melhores. vai lá pro Maracanã e apatifa o jogo, Eu sei, apatifa, assim. cera, e cai jogador, e finge lesão, e chuta a bola na arquibancada e Esse segura os gremista aí não dois. serve. Tá, com medo do Flamengo? Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte, só que eu tenho noção. O Flamengo é Ah, melhor. não tenho noção então. Sem noção. Entendi. Não. Eu sou sem noção. Não, Obrigado. Eu tenho noção da realidade. Os caras são muito melhores do que o Grêmio São. na É, eu teoria. acho- Eles são muito melhores. Velho, Eu acho que quem Salve, salve nação, vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. É hoje o grande dia, né, entre o duelo entre Grêmio e Flamengo pela semifinal da Copa do Brasil. E dessa vez aqui vamos reagir o que a mídia gaúcha aí do programa, hoje dono da bola do Rio Grande do Sul, né, comentando sobre Flamengo e Grêmio, né, o que eles esperam do Flamengo. Será que o Flamengo vai pra cima? Será que o Grêmio consegue parar esse Flamengo, né? Obviamente que o último desempenho recente do Flamengo não é tão bom, mas quando chega jogo de Copa, o Flamengo liga uma chavinha ali e começa a jogar bola, né? Então vamos embora com mais um vídeo aí. O que eles estão falando sobre o atual campeão da Copa do Brasil, Flamengo, que ainda está defendendo seu título esse ano, né? Vamos embora aí com o vídeo aí. Ah, outra coisa, vai deixando seu like aí, né? O seu comentário também ajuda demais, seu comentário. Deixa seu comentário aí. Crédito ao canal dos Donos da Bola do Rio Grande do Sul. E vamos embora para mais um vídeo. Tamo junto e é nóis. 2-0 Flamengo aí, 2-0, vamos junto. inclusive. Então deixa ele falar. Não, mas só uma coisa, se a JB. tua opinião é descartável, eu Não, sinto só muito. que uma coisa. Tá menosprezando. Se é tu o fala, deixa ele Sampaoli, falar. se é o Sampaoli, que tem mais de 70% de aproveitamento na temporada, só 5 derrotas no ano, tu estaria aqui dizendo assim, porque é uma máquina, porque que coisa incrível, que coisa maravilhosa esse time do Flamengo. Esse é o time do Grêmio, feito pelo Renato Portaluppi. Eu acho que tem totais condições o Grêmio de fazer um enfrentamento mais do que justo contra o Flamengo e ganhar. A gente tem que parar com essa coisa de mas eles têm uma máquina, eles têm um grande time que não joga tão bem contra o Grêmio, contra o Grêmio não, né? Como o Grêmio neste momento. Como nós. Então, assim, por favor, né, gente? Por favor, vamos respeitar um pouco mais o trabalho do Renato e o trabalho do Grêmio. Acho que essas duas questões... Tá Assumiu, assumiu o time. Assumimos o time. Tá se entregando. Só que assim, o Diogo, tem um, Não, assim, tem um ou tu youtuber... elogia o Renato e o Grêmio na mesma proporção que tu farias com o Sampaoli se ele tivesse fazendo esse trabalho, Mas a gente ou não, elogia. né? Mas é que, assim, Não, tudo bem, só que o trabalho do Renato vai entrar em campo hoje também. É importante que se diga isso. JB, tu criou um monstro nesse time do Flamengo, que não é, cara. Não é, simplesmente não é. É que assim, se Não o Grêmio tá sendo? o Grêmio não pode entrar em campo com medo do Flamengo só porque ele tem jogadores que são muito bons. E eles são muito bons. É verdade isso. Mas o time do Grêmio também é É que muito a bom. gente pega, JB, Baldaço, Diogo, a gente pega o Flamengo antigamente se falava, o compacto dos jogos. A gente vê os melhores momentos do Flamengo, ou vê os gols do Flamengo e não vê um jogo inteiro do Flamengo. E o jogo inteiro do Flamengo revela o seguinte, uma intensidade alucinante nos primeiros minutos. Contra o América foi assim, goleiro todo atrapalhado e o Flamengo em cima, mas daqui a pouco essa intensidade começa a reduzir e começam a haver dificuldades defensivas, que são muito grandes nessa equipe do Flamengo. Então, acho que esse aspecto o Grêmio vai poder tirar proveito dos logo melhores mais, jogos. colocando muita energia no jogo, que é a marca do Um dos Grêmio. melhores jogos do Flamengo, do Grêmio, foi contra o Flamengo. E o Grêmio jogou muito bem aquela partida. E o Grêmio tomou 3. Só que esse é o Flamengo. Isso, gente, eu não estou desmerecendo o Grêmio. Eu estou mostrando o tamanho da Mas qual é o dificuldade outro que é o jogo? adversário gremista. Mas você O não pega um outro o Flamengo jogo? É um time que, o Flamengo é um time que o adversário joga mal e na dúvida ele ganha. JB, você não pega um outro jogo... Joga mal não, que ele joga te mal, o adversário joga aqui. melhor. A minha memória não é tão boa. Mas pega um outro jogo em que o Flamengo tenha tido um aproveitamento tão alto quanto teve aquela vez contra o Grêmio. E o Grêmio não teve aproveitamento bom naquele jogo, porque Aquele a bola foi um pegou na jogo de trave exceção. 2, 3 vezes. No próprio Flamengo foi um jogo de Eu tenho um exceção. grave problema. Eu não vejo futebol, eu vejo Grêmio e Inter. Eu só Então. consigo atualmente ver Grêmio Então eu vou te e dizer uma coisa. E Porque para Grêmio e Inter analisar me sugam Grêmio e tanta Flamengo... energia
Me sugam tanta energia Jogo- que eu só consigo ver Grêmio e Inter. E esse Mas, é um assim, grave problema mesmo. Se você não vê o Flamengo, não tem visto, você está se enganando. O Flamengo é um ótimo time, Não, mas não é que, assim, 100% um o ótimo que eu time. não consigo, talvez o discurso, eu estou tentando trazer o Diogo para uma realidade, é porque assim, o Diogo traz um discurso que eu acho que nem serve para o Grêmio. O Grêmio não pode pensar, e o torcedor não pode pensar assim, não. Ah, mas o trabalho do Renato é maravilhoso. Sim, mas o todo que mundo não tá leva a elogiando, crer? porque vez por outra, qual foi? Acho que foi um grafite que falou no Sport TV. Vez por outra aparece alguém da imprensa nacional dizendo: olha, o trabalho que o Renato está fazendo lá é O como goleiro reconhecido. Fernando Praz fez agora elogios Fernando ao Praz fez agora o elogio. JB. Não, pela imprensa do Rio Grande do Sul não é, porque a gente está dizendo: olha, esse é o trabalho mais maduro do Renato. Agora, não vamos aqui achar que é uma barbada do Flamengo. Não, mas outro, é que mas tá. ninguém falou barbada, É que tu tá levando no 880, eu entendo. Mas assim, o trabalho do Renato, ele dá condições totais de provar que o Grêmio pode fazer um enfrentamento contra o Flamengo a ponto de classificar. Mas Tem não uma igual. outra coisa. Mas uma não outra, de igual. Mas por que não uma de outra- igual? Não. Uma outra coisa. Só porque o Flamengo tem e jogadores Grêmio não melhores. são iguais, Diogo. Não são iguais, mas o Grêmio é tão grande quanto o Flamengo e tem um time tão bom quanto. Eu queria pedir Não a permissão para o Diogo para poder participar do programa também e dizer para as pessoas que estão assistindo o Tá, mas seguinte. aqui é só gremista. Dizer às pessoas, hoje é a geral do Grêmio, mas dizer o seguinte para as pessoas que estão assistindo. Tem um outro fator importante também. O Flamengo tem jogadores fabulosos como o Arrascaeta, como o Gabigol e outros tantos. Mas o melhor jogador do Flamengo na temporada é aquele jogador que o Flamengo contratou para essa temporada e que não estará em campo hoje. Se chama Gerson. Ele é o melhor jogador do Flamengo na temporada. O Inter pegou o Flamengo no Beira-Rio, o Inter parou o Gerson, acabou o Flamengo. Então, E quando não parou, ele fez um golaço absurdo. é verdade. É hoje o dia do Grêmio encaminhar sua possibilidade de se classificar. Porque lá no Maracanã é Maracanã e volta o Gerson, o Grêmio precisa estabelecer uma vantagem hoje que eu Talvez espero. com mas mais, tem detalhes. com mais talento do que eu, tu disse exatamente o que eu penso. Mas o Benfica tem uma coisa, o Benfica falou uma coisa que é perfeita. Se a gente não assiste o todo do Flamengo, a gente tem a certeza de que o Flamengo pode fazer qualquer coisa. Com este mesmo Gerson contra o América, o Flamengo não teve meio-campo. O Flamengo perdeu o meio-campo, que é o motor do Grêmio. É o principal, é a base do time do Grêmio, esse meio-campo, com os dois volantes, com os alas chegando por ali, com o Bitelo conseguindo flutuar no meio de campo. Um Cristaldo que eu concordo com o Ribeiro às vezes, né? Ele é um vagalume, ele acende, apaga. Tomara que hoje ele esteja mais aceso, especialmente em relação ao jogo contra o Atlético Mineiro, que eu acho que foi a pior partida recente do Cristaldo com a camisa do Grêmio. E o Gerson não estará. O Flamengo vai ter outra mecânica, provavelmente com Alain e Thiago Maia, que são jogadores completamente diferentes, né, no meio de campo. O Thiago Maia é um destruidor, o Gerson é um construtor de jogo. Então é um pouco mais difícil, o Arrascaeta certamente ficará sobrecarregado para fazer toda essa mecânica funcional lá do Everton Ribeiro. Acho que é ruim para o Grêmio que o Davi Luiz não estar à disposição, né? O Fabrício Bruno é mais zagueiro que o Davi Luiz neste momento de carreira. Então assim, eu acho assim, não é igual. Talvez eu até consiga concordar contigo. Não é igual, mas não há essa distância tão absurda como que em outros momentos houve. Eu estava vendo ontem os melhores momentos de Grêmio e Flamengo 2019, que é um jogo que o Grêmio não tem o Jean-Pierre e o Renato coloca o Luan em campo, no jogo na Arena. O Luan vai muito bem, inclusive, naquela partida. Tu tava vendo o jogo aleatório do Grêmio de 2019. Isso, às vezes acontecem umas loucuras assim. O lateral direito do Grêmio. 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 O que é, cara? Deus do céu. O lateral direito do Grêmio era o Galhardo. O Diogo fez uma Rafael observação Galhardo. Mas vou te dizer outra, jornalística. tá? Em 2000, Não, é dedicado esse o jornalista. Flamengo de 2019 é o segundo maior Flamengo da história. Exato. Só perde pro Flamengo do Zico. Exato. E o Internacional, naquele ano, ali sim, né, com dificuldades importantes em relação à escalação e tal. O Inter fez um enfrentamento com o Flamengo aquela vez, o Flamengo do Jorge Jesus, que é muito melhor que o de hoje. E o Internacional cheio de problemas. O enfrentamento que o Inter fez com o Flamengo aquela vez, nas quartas de final da Libertadores, foi o seguinte: o Inter perde num apagão de 10 minutos por 2-0 lá. E o Nico perde uma bola. E se o Nico Lopes não fosse um boca aberta, teria feito um gol que daria vida pro Inter na volta. Teria dado passo pro lado. Tá, Não, faz, toca a E bola. no jogo faz de gol. volta em Porto Alegre, o Inter tá ganhando de 1-0 até os 30 do segundo tempo, só precisava fazer outro. Que não fez porque não tinha bola para isso. Aí o Odair enlouqueceu, tirou o Cuesta, botou o Sarrafiori e o Flamengo empatou. O Inter fez total enfrentamento com aquele Flamengo que era muito melhor que o de hoje. Esse monstro que tu criou do Flamengo, ele infelizmente não existe. Porque eu queria muito que existisse e o Grêmio perdesse as duas. Mas eu não tenho essa convicção. Não, é que assim, ó, eu vou dizer pra vocês, tá? Eu fiquei muito decepcionado com o sorteio. O que eu imaginava? Que hoje nós estivéssemos em Rio de Janeiro, em Maracanã, o Grêmio ia estacionar o ônibus
ia empatar em 0-0, ia trazer para a Arena para ganhar de 1-0 do último jogo aqui e tentar passar para a final. Era o que eu achava que ia acontecer. E aí, vamos lá, Grêmio e Corinthians na final, equilibra tudo. São Paulo também. Mas assim, esse para mim é o pior adversário que o Grêmio poderia pegar. Mas JB, tu pode pensar o lado contrário. O Grêmio hoje se consegue, na marra, estabelecer uma vantagem, por menor que seja. Tu tá falando da marra, o Grêmio, tá falando da marra porque os caras são muito O Grêmio melhores. vai lá pro Maracanã e apatifa o jogo, Eu sei, apatifa, cera, e cai jogador, e finge lesão, e chuta a bola na arquibancada e segura o resultado do Flamengo lado. não conseguiu vencer o E América provavelmente, com o risco de morder a língua, porque tem um mês daqui até lá, tá? Provavelmente, se conseguir um resultado aqui, vai ser isso que vai fazer. Claro. E aí depois o Renato vai reclamar do Rogério Zimmermann do Gauchão. E o Rogério Zimmermann fazem. do Brasil Não dá de pra Pelotas vai dizer, não, mas o desconsiderar, Renato fez JB. contra o São Paulo. Não dá para desconsiderar a presença do Suárez no jogo, cara. Olha o que quer. Você viu o jogo do Grêmio sábado à noite contra o América Mineiro, né? O Grêmio não tinha força ofensiva. Poxa, hoje terá o Luizito Suárez, cara. Olha a diferença que isso pode. Essa vantagem, eu acho que é bem possível que o Grêmio Qual é não o tenha melhor logo mais. jogador que estará em campo hoje à noite? De momento ou o quê? De tudo. De carreira... O melhor Suárez. jogador em campo hoje à noite não é do Flamengo, é do Grêmio. Não, assim, pra mim tem distância. Eu tô até me cobrando aqui, porque eu sempre fui o cara que diz, não, eu gosto de pegar o Flamengo, eu gosto de pegar o River. Eu Exatamente. gosto Pro Inter tu torceu para pegar os mais Não, difíceis. mas Pro o- Grêmio tu, né? Mas eu disse que tinha que ser o Flamengo. Dois revelando o time no mesmo programa. Dois profissionais desta bancada estão revelando o time. Não sei se vocês estão atentos aí. Tá, Um programa histórico. É histórico esse eu vou programa. dizer, esse gremista aí não serve. tá. Tá com mas medo do Flamengo? Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte, só que eu tenho noção, o Flamengo é Ah, melhor. não tenho noção então. Sem noção. Entendi. Não, eu não. sou sem noção. Não, Obrigado. eu não Acho que já- não me fiz só que entender. só que eu Isso me tenho- pareceu uma crítica. Eu tenho noção da realidade. Os caras são muito melhores do que o Grêmio são. na eu teoria. acho- eu acho- São são muito bons. melhores. Velho, Eu acho que eu quem vou tá- dizer assim, ó. Eu acho que... Tá, alguém vai dizer, isso tira a chance de passar? Não, eu só tô dando a realidade. Assim como o Inter do Mano Menezes chegava em Monumental morto. O Inter do Cudê, quem sabe, tem alguma chance. Fala dele agora. Mas o River é melhor. Fala dele agora. Tu não vai me achar que o River, a gente viu, campeão River- argentino... O River é melhor, mas o amigo fez uma consideração esses dias que eu não tive a oportunidade de comentar. De que se o Inter for desclassificado pelo River Plate, não é culpa do Cudê. E se classificar, é mérito do Cudê. Claro. Assim, eu gostaria muito de ter um emprego assim na minha vida. Se dá alguma coisa errada, eu não tenho culpa. Se dá certo, o mérito é todo meu, né? E tu disseste, inclusive, que o Inter estava morto e o Cudê foi contratado para ressuscitar o Inter. Estamos falando de Jesus Cristo. Então, pelo que tu estás dizendo, que é a visão que tu tens do Eduardo Cudê. Meus parabéns. Não, mas não é Jesus Cristo Baldasso. Tipo, olha só, vamos lá, deixa o Baldasso aqui da tela, ô Chile. Deixa o falar Baldasso do aqui que eu quero. Baldasso, como é que tu achas que o Cudê em 11 dias, 11 dias, 10, 11 dias, vai fazer um time para classificar o Internacional? A única coisa que ele pode fazer é mudar o jeito de jogar Já e mudou. chacoalhar o ambiente. Já deu uma Ponto. chacoalhada. Se isso for suficiente para passar pelo River Plate, bom, Essa pergunta para quem puder me auxiliar. Quais os últimos resultados? O Flamengo venceu todos os seus últimos jogos? O Flamengo empatou com a fez América no empate com a último América. minuto. Tá, mas no antes último do minuto. América Mineiro. Não, o Paulinho Pires vai nos dar essa Paulinho, resposta. antes do América Mineiro. Te acha aí, Paulinho, que os caras te meteram uma bolinha nas costas. O lateral subiu Paulinho e o sabia Benfica esticar, cruzou uma mas bola o errada nas Paulinho costas. sabia de Rico, cabeça. eu até não sei os ó. resultados em si, mas o desempenho do Flamengo é instável na O Flamengo temporada. vem de 2 Instável. empates, Ó. tá no Brasileirão, contra o América e contra o Fluminense, era clássico, né? Aquele famoso clássico contra o Fluminense. Aí tem a vitória fora de casa contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, que é a classificação, o 2-0, que é justamente Esse o eles jogo, jogaram bem. é justamente o jogo que o Gerson, né, vai expulso. E antes ainda teve empate com o Palmeiras. Olha a sequência, né? Palmeiras, Atlético Paranaense, Fluminense e depois o América. Essa Vai, sequência. Paulinho. E contando o brasileiro, tem mais também 2 vitórias contra o Santos, na Vila por 3-2, e a vitória em casa 2-0 para cima do Fortaleza. Tu tens alguém tem o do Sampaoli, especificamente do Sampaoli, seria interessante ver. Eu tenho São Desempenho Paulo dele? no brasileiro aqui. 55% de aproveitamento, 15 jogos com São Paulo, 7 vitórias, 4 empates, 4 derrotas no brasileiro. Quatro Aí é derrotas? pouco. Aí é pouco. Neste momento, provavelmente,
o Gabigol e o Arrascaeta estão vendo o programa do hotel onde eles estão concentrados. É provável, né? Eu estou sentindo um certo desrespeito de algumas pessoas desse programa em relação ao Flamengo. Se eu fosse vocês, eu daria uma resposta adequada hoje à noite. Pedro também tá. Se dependesse do JB, o torcedor do Grêmio não precisava nem ir pra arena. Não disse isso. Ah, porque o Flamengo isso, o Flamengo aquilo. Não precisa de jogo. Segundo o JB, não precisa de jogo. O Flamengo já está na final. Eu não disse isso, mas Não, foi olha o que tu só. disse. Daqui a um mês, quando tiver o segundo jogo do Maracanã e o Grêmio passar, Menos de um mês. a gente vai dizer assim, foi uma epopeia, foi um negócio Depende, incrível. depende, E JB. foi, cara, e se for, vai ser. O Grêmio vai ter que fazer uma epopeia para passar, assim como o Inter vai ter que fazer uma epopeia do River. Não vamos achar que é que a gente tem uma mania de tentar trazer para os nossos times do Sul. Era isso que eu ia falar antes. Tem um Se o youtuber Grêmio jogar muito bem, é bom lá, epopeia, o então, é Reinaldo. isso? O Reinaldo, é o rei. Ele é flamenguista. E ele é muito engraçado. E aí, sabe o que ele fez, Benfica? Ele foi lá no canal do... Ele pegou o Donos da Bola, no canal oficial do Grêmio, os caras comentando, o Grêmio foi melhor, o Grêmio jogou muito, e não sei o que, daí ele ficava assim, ele se colocou dentro do cenário, entendeu? E ele ficava assim, 3-0 Flamengo. Tipo, a gente tem que ter noção, é só isso que eu tô dizendo. E eu fui um dos, quem pegar meu vídeo vai estar lá. Eu disse, olha, eu vi ponto positivo, o Grêmio jogou bem, o Grêmio enfrentou o Flamengo. Diferente porque contra o Palmeiras, eu fiz até uma manchete dizendo assim, ó, Palmeiras colocou o Grêmio no lugar dele. Então deixa eu E entrar na tua aquele linha. momento o Palmeiras jogou para cima pro Grêmio, ó, Grêmio, tu é desse tamanho time, tá? Não instituição. Teu time hoje é dessa proporção e o meu time é dessa proporção. O Grêmio cresceu, evoluiu, o Renato encontrou 3 zagueiros, começou a jogar mais, lembra desse organizou o jogo? time. E aí... Hã? Tu te lembra desse jogo do Grêmio contra Não, o do Palmeiras? Palmeiras foi horrível. Não, tu te lembra do jogo? Mas era outro Todo? momento aí Tá, do Grêmio. como é que era o jogo do Grêmio contra o Palmeiras? Não. Lateral direito. Eu só quero fazer duas opiniões minhas aqui rapidinho. Primeiro ponto aqui rapidinho. Que medo é esse do Flamengo? Obviamente que o Flamengo nos últimos jogos vem de 3 empates seguidos aí no Brasileirão. Palmeiras, Fluminense e América. Pela Copa do Brasil venceu o Furacão na Arena da Baixada, antiga Arena da Baixada, né, que agora é outro nome. Só que aquilo, se a gente for pegar o desempenho, obviamente, como o Mauro César Pereira disse, né, em algumas lives dele, em alguns vídeos, esse elenco ao tal do Flamengo escolhe jogos. Se a gente for fazer uma comparação, pega só o desempenho do Flamengo em Copas. Pega só o desempenho do Flamengo em Brasileirão na era Sampaoli. São desempenhos totalmente diferentes. Obviamente que tem uma repercussão maior, uma preparação maior, uma concentração maior dos jogadores para jogos especiais, principalmente agora esse contra o Grêmio e contra o Atlético Paranaense, né? É aquilo. O Flamengo, no último jogo do Flamengo, o Flamengo não desempenhou bem com o seu quarteto. Beleza. O que o América fez? Fechou o caminhão lá atrás, 2 linhas de 5 lá atrás e buscou o contra-ataque. Já nesse jogo do Grêmio, o Flamengo deve entrar mais concentrado. Tem o desfalque do Davi Luiz. Eu acho que o Fabrício Bruno é melhor pra mim nesse atual momento do que o Davi Luiz, né? E ainda é mais veloz. Então consegue... Dificilmente o zagueiro Fabrício Bruno vai ser superado em velocidade ou até em alguma jogada por algum jogador do Grêmio, né? Só pra finalizar. Teve um comentarista aí, ele tava de camisa preta, era 2 de camisa preta, né? Só que o que falou isso foi de camisa preta sem óculos, né? Tinha um de óculos e um sem óculos. Então foi de camisa preta sem óculos. Ele disse, que medo é esse do Flamengo? Sei lá o quê? O quarteto lá, o Gerson, não contra o Gerson, né? O quarteto lá, sei lá o quê? Jogou contra o América Mineiro, não fez nada. Tu viu a atuação do Flamengo? Beleza. Só que nesse jogo, o Flamengo é visitante, o Grêmio é mandante. Nesse jogo, o Flamengo vai ter uma coisa que não teve no Rio de Janeiro. Primeiramente, espaço para poder jogar. Então, segundo jogo, naquele jogo a gente não teve o Bruno Henrique. Possivelmente o Bruno Henrique deve começar a ser titular nesse jogo aí. Então, o Flamengo tendo espaço para poder jogar nesse jogo, que o Grêmio vai ceder, joga com 3 zagueiros, vai tentar pressionar o Flamengo, e o Flamengo, com a qualidade técnica de seus jogadores, mete uma bola em velocidade para o Bruno Henrique, que... Eu não vou nem dizer sobre a velocidade do Bruno Henrique, que geral já sabe, né? Mete uma bola em velocidade para o Bruno Henrique. O Arrascaeta ali controlando o jogo, o Everton Ribeiro e o Arrascaeta jogando junto.
pode criar uma jogada perigosa. Então, dificilmente o Flamengo vai ter uma coisa que não teve no outro jogo. Campo para jogar bola. Essa é a minha expectativa. A minha expectativa é que o Grêmio, principalmente no jogo, né? Vai tentar ter a bola, o Grêmio. Obviamente, o Flamengo talvez não vai deixar, mas o Grêmio vai tentar ter a bola por estar jogando em casa e tentar criar as jogadas, né? O Flamengo vai tentar se defender ali no começo do jogo, nos primeiros 20, 30 minutos de jogo ali, e tentar buscar o contra-ataque em velocidade com os seus jogadores, né? Como um Bruno Henrique ali, um Gabigol, que não tem tanta velocidade como tinha antigamente, mas eu acho que essa vai ser a proposta do Grêmio e Flamengo. Grêmio com a bola e o Flamengo tentando buscar os espaços logo no início do jogo, né? Então aquilo, o Flamengo vai ter uma coisa muito importante que não teve, foi campo para poder jogar, né? E o Flamengo com campo com campo para poder jogar pode ser mortal e letal em alguns determinados lances do jogo, né? O Flamengo, ultimamente o Flamengo ele não tá desempenhando bom futebol que a gente espera, né? Que a gente sabe que esse elenco pode ter. Só que o Flamengo em alguns lances específicos pode ir lá meter 2 gols como fez com o Atlético Paranaense e abrir uma boa vantagem para o jogo da volta. Então, é aquilo. O medo, eu sei que tenho medo pelo... O Grêmio vive um bom momento, sim. O Renato Gaúcho conseguiu recuperar o futebol do Grêmio, conseguiu. Só que é um jogo que, em algumas escapadas do Flamengo, em alguns lances capitais aí, o Flamengo pode ir lá, meter 1, 2, 3 e praticamente liquidar a partida para o jogo da volta. Isso pode acontecer? Pode, mas vai depender muito de como o Flamengo vai desempenhar dentro de campo, né? Nesse jogo de ida. Valeu, galera. Tamo junto. E deixa o seu like aí.